Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Boa noite também a você que nos acompanha de casa, a nossa família estendida e que tem participado também dos nossos cultos regulares. Que o Senhor também abençoe você aí na sua casa. Antes da nossa mensagem, hoje nós retornamos ali para a nossa livraria e como nós temos o costume sempre indicar uma boa bibliografia, uma boa leitura para os irmãos. Então aqui hoje tem um excelente livro, é o Abraçando o Mundo, do Johannes Reimer. Johannes Reimer é um pastor alemão, e ele escreveu esse livro a fim de que nós possamos aprender um pouco mais sobre como ser igreja no contexto interno e externo, ou seja, como nós devemos ser igreja promovendo um culto saudável, um culto que realmente celebre a Deus, mas ao mesmo tempo como nós devemos ser uma igreja relevante que impacta e que transforma a sociedade ao nosso redor. Então, você que tem interesse em crescer na sua visão acerca de igreja, como uma igreja deve atuar na sociedade de forma relevante, esse aqui é um excelente livro, Abraçando o Mundo, do Johannes Reimer. E esse aqui é uma grande indicação para aquilo que nós temos feito aqui, domingo após domingo, a nossa exposição da carta de Paulo aos Coríntios. Esse aqui é um comentário expositivo esperança, tá? Das cartas aos Coríntios, do Werner de Boer. Ele faz então uma exposição versículo por versículo, apresentando o contexto histórico dessas cartas, para quem Paulo estava escrevendo, de onde Paulo estava escrevendo, a data que Paulo escreveu a sua carta, dando todo o contexto e o fundo histórico para que nós possamos entender o que realmente está descrito ali. É o que nós temos feito aqui nos últimos domingos e vamos continuar no processo de exposição da carta de 1 aos Coríntios. Então aqui tem um bom livro para você poder acompanhar aquilo que nós estamos fazendo aqui na nossa comunidade. Hoje, nós continuamos aí a nossa conversa, a nossa exposição sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E é muito importante eu começar dando aqui para vocês a regra do jogo. A regra do jogo hoje, e eu preciso de forma recorrente lembrar a comunidade, tanto aqueles que estão aqui quanto aqueles que nos assistem em casa, que eu não estou comprometido com a política da boa vizinhança. Eu não estou comprometido com a política e o entendimento que é comum nas igrejas sobre a verdade do Evangelho. Eu estou comprometido com aquilo que o Evangelho, ele de fato diz. Então, eu não estou aqui para fazer uma política de boa vizinhança, mas para ser biblicamente fiel. Então, essa é a regra do jogo. E nós vamos entrar hoje no capítulo 2 e vocês vão entender bem o porquê eu preciso iniciar dessa maneira, porque nós vamos tocar em questões fundamentais do desenvolvimento da fé e de como a fé tem sido construída na igreja hoje em dia. Então eu convido você, abra no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, nós vamos ler esse capítulo juntos. 1 aos Coríntios, o capítulo 2. Diz o texto: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria
entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois, se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O tema dessa série é espiritualidade. Uma nova forma de experimentar a vida. Experimentar a vida a partir de uma espiritualidade genuína. Olhar, perceber, enxergar a vida, fazer a leitura dos nossos relacionamentos a partir de uma espiritualidade. É isso que a Bíblia nos convida. Nós somos chamados para interpretar todas as situações da nossa vida à luz das Escrituras. Aconteceu alguma coisa no trabalho, nós fazemos a leitura daquilo que está acontecendo pela ótica das Escrituras. Algo está acontecendo no governo, nós precisamos nos posicionar politicamente, nós precisamos fazer isso a partir da ótica bíblica. Acontece alguma coisa a respeito de uma questão ética na sociedade, como muito tem sido discutido hoje nos nossos dias, como aborto, como liberação de drogas e tantos outros temas polêmicos. Nós precisamos fazer a leitura disso e nos posicionar na sociedade por uma ótica bíblica. Quando nós falamos sobre os nossos relacionamentos dentro de casa, na construção da nossa família, as nossas relações conjugais, precisam se desenvolver a partir de uma mentalidade bíblica. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é você pegar as Escrituras e traduzir as Escrituras de tal maneira que ela forme em você uma cosmovisão. Você traduz as Escrituras, a Bíblia, em prática diária, em uma forma de você ler e responder às questões que aparecem para você no dia a dia. Isso é espiritualidade, segundo as Escrituras, segundo aquilo que Jesus nos apresenta no Evangelho. Então, quando nós lemos agora Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, ele está chamando esses irmãos à responsabilidade de viverem uma espiritualidade genuína, de fato, que mude a vida deles. Não é algo apenas verbal, não é apenas uma retórica, não é apenas um discurso vazio. Vida com Deus, evangelho, não é apenas um discurso com o qual nós nos apresentamos no dia a dia como parte de uma sociedade dividida por religiões. E aí nós nos identificamos com uma determinada religião
dita evangélica e porque nós nos identificamos mais com o movimento evangélico, nós então usamos o discurso evangélico, a linguagem evangélica, mas os nossos atos, a nossa moral, a nossa ética e aquilo que nós entendemos da vida não é moldado por esse evangelho. E nós nem mesmo assumimos a missão que o evangelho nos encarrega dela. Nós apenas nos declaramos. E nós nos tornamos apenas um religioso não praticante, como muitos ainda dizem até hoje. Não existe um evangélico não praticante, ou um cristão não praticante. Ou você é cristão e pratica, ou você não é, de fato, um cristão. Porque o evangelho precisa transformar, precisa ser traduzido em prática, em vida, em dinâmica do dia a dia, em poder para nos transformar e transformar todas as coisas. O que os irmãos da igreja de Corinto estavam vivendo era o problema do discurso, porque o discurso era muito comum na igreja. Eles gostavam de ver os filósofos da época, os grandes oradores, aqueles que expunham as suas ideias com uma beleza retórica incomum, com uma capacidade discursiva que era traduzida por uma beleza e demonstrada com uma beleza que geralmente em um mesmo instante esses grandes oradores eram capazes de fazer a sua plateia dar gargalhada e um minuto depois estarem chorando por causa do seu rebuscado discurso, da sua capacidade eloquente de comover e de mexer com os sentimentos daqueles que estavam ouvindo os seus discursos. Isso fazia parte da cultura de Corinto, que era uma cultura filosófica, uma cultura que amava a retórica. Então, como você sabe, a igreja de Corinto está dividida. Nós vimos isso nas semanas anteriores, entre aqueles que gostavam de Paulo, entre aqueles que gostavam de Apolo, entre aqueles que gostavam de Pedro, e tinha ainda os super espirituais que diziam, não sigo nenhum homem, sigo a Cristo. Esses eram os piores da igreja para Paulo. Paulo vai agora mostrar que nós precisamos entender que a igreja não pode ser dividida, porque o corpo de Cristo não está dividido. Precisamos entender o que Cristo fez por nós e qual é o nosso verdadeiro objetivo quando nos reunimos. Não nos reunimos em torno de uma figura, não nos reunimos em torno de um fenômeno, não nos reunimos em torno de uma pessoa ou de uma personalidade, de um líder. Nós nos reunimos em torno do Evangelho, da Palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Quando John Knox, ele levou a fé reformada, logo depois que eclodiu a reforma na Alemanha com Lutero, e aquilo começou a se espalhar por toda a Europa, John Knox teve acesso a essa poderosa mensagem do Evangelho, se converteu e ele resolve retornar para a Escócia para pregar o Evangelho ali. E ele vai pregar o Evangelho lá. E enquanto ele está pregando o Evangelho, a sociedade é transformada. As pessoas começam a amar o Evangelho. Mas uma rainha sobe ao trono e exclui todos os protestantes da terra dela, das terras dela. E John Knox precisa ir embora. Então ela traz um outro clérigo para assumir a igreja. E ele vem com o seu discurso, cheio de tradição e filosofia, um discurso moralista. Então uma senhora, com seus cabelos grisalhos, ouvindo aquele discurso, sentada ainda naqueles banquinhos duros, revoltada com aquilo que ela estava escutando, pega um banquinho daquele e joga no pregador, enquanto ele está pregando. E ela joga, aquele banquinho se espatifa lá em cima, e ela grita, nos devolva a Bíblia, nos devolva o Evangelho.
esse precisa ser o desejo da igreja. Esse precisa ser a ânsia da igreja, de ter culto após culto, uma mensagem que realmente nos fale do Evangelho de Cristo. Que seja capaz de nos confrontar, de confrontar os nossos pecados, mas ao mesmo tempo mostrar a graça de Deus e o poder do Espírito que é capaz de nos transformar. E Paulo agora vai continuar conversando com esses irmãos de Corinto, mostrando para eles que eles precisam abandonar toda essa cultura deles de esperar que a mensagem do Evangelho, ou a mensagem de Deus, ela venha rebuscada de sabedoria humana. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o poder da mensagem da cruz. Para Paulo, se existia algo que tinha poder, uma mensagem que realmente traduzia toda a sabedoria, era a mensagem da cruz. Então, do versículo 1 ao 5, ele vai falar sobre a primazia do Evangelho. Como o Evangelho, ele tem a primazia sobre todos os outros conhecimentos. Como o Evangelho, ele revela ao ser humano caído o único caminho para solucionar a pior crise que se instaurou na humanidade, que é a crise do pecado. Por isso ele começa dizendo: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para proclamar o mistério de Deus. Ele começa a falar aqui sobre a forma do discurso. Ele está falando sobre a forma do discurso. O discurso numa igreja não necessariamente precisa ser rebuscado de conhecimento, de filosofia. E eu não estou falando que o obreiro, aquele que prega, pode anunciar o Evangelho de qualquer maneira. Não, o Evangelho precisa ser inteligível, ele precisa ser inteligente, ele precisa vir e ser apresentado às pessoas com a beleza que é característica do Evangelho, mas o Evangelho não precisa receber um quadro para embelezá-lo, ou uma moldura, melhor dizendo, para embelezá-lo. O Evangelho ele já tem uma beleza própria. E é isso que precisa chamar a nossa atenção. O Evangelho é como aqueles quadros famosos de Rembrandt, ou então de Van Gogh, ou de Da Vinci. Se você tem um quadro daquele, por mais que você coloque qualquer moldura nele, você não acrescenta valor àquele quadro. Porque o quadro é que tem valor em si. É o quadro que tem o próprio valor, não é a moldura. O Evangelho é isso. O problema hoje é que querem colocar molduras no Evangelho. É que a moldura tem sido mais valorizada do que o próprio conteúdo do Evangelho. O Evangelho ele tem sido emoldurado com várias teorias. Ou ele é misturado com uma psicologia barata, ou ele é misturado com uma filosofia barata, ou ele é misturado com uma ideologia política barata, ou ele é misturado com desejos escusos de uma liderança, ou ele está sendo misturado, às vezes, com apenas noções culturais que fazem parte de um povo específico. E essas misturas acabam diluindo o Evangelho e roubando dele o poder. Aqui Paulo vai dizer que a intenção dele nunca foi misturar o Evangelho com nada. Até porque a beleza para Paulo está no próprio Evangelho. Ele não foi com um discurso, ele olhava para a comunidade de Corinto e sabia que a comunidade de Corinto gostava de um discurso filosófico, eloquente e bonito. Mas a mensagem que Paulo tinha não era essa. Não era uma mensagem bonita e eloquente. Pelo contrário, a mensagem que Paulo tinha é de que
um escravo judeu, porque os israelenses, eles eram escravos de Roma, eles estavam debaixo do poder militar de Roma, nasceu num cantão qualquer da Judéia, de um povinho pequeno. Ele foi pobre a vida inteira, desenvolveu uma pequena influência entre os seus discípulos, naquela pequena região, foi considerado pelos poderosos e pelos governantes como um problema social, foi condenado por causa disso, morreu através de uma morte, que é a crucificação, que era a pior das mortes consideradas no Império Romano. Em Corinto, você não podia, em um discurso, nem falar sobre crucificação. É como se você estivesse num jantar muito bonito, falar sobre crucificação em Corinto, em um discurso em Corinto, era a mesma coisa de você ir num jantar muito bonito, e você senta, e aí vem uma pessoa com uma sopa deliciosa, uma comida deliciosa. Aquela comida que você gosta, que você sente já o aroma aí. E põe diante de você. E de repente, ela pega um pinico e coloca a comida no pinico e serve para você. E você fala, não, mas isso é um pinico. Ela fala, não, mas está limpinho. Está limpinho. Sabe, não cabe as coisas. Você ia falar assim, mas é por associação, não dá certo. Fica ruim, eu não aceito isso. Eu não vou conseguir comer nisso. Falar de crucificação em Corinto era mais ou menos isso, esse é o sentimento do povo. Eles tinham um sentimento de repulsa ao falar de crucificação. E era justamente isso que Paulo estava apresentando. Um crucificado. E que esse crucificado é a solução para o mundo inteiro. É a sabedoria de Deus. Que nesse crucificado estava a solução para toda a humanidade. Então ele continua no versículo 2 dizendo, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Esse era o conteúdo do discurso. Se primeiro nós temos a forma do discurso, agora nós temos o conteúdo do discurso. O conteúdo de Paulo era o Cristo crucificado. E quando falamos de Cristo crucificado, não é que Paulo é um violeiro de uma nota só. Não. Que Paulo só falava disso. Não. Paulo falava de tudo aquilo que conduz à cruz. Ele fala sobre o pecado humano. Ele fala sobre a necessidade humana da graça. Ele fala do Deus que criou todas as coisas. Ele vai falar sobre o Cristo que nasceu e teve um nascimento virginal. Ele vai falar dos milagres de Jesus. Mas ele vai falar que tudo isso conduziu à crucificação de Jesus. E que naquela crucificação ele nos substituiu. Mas não para por aí. Paulo também vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Porque a consequência da morte de Jesus é a sua ressurreição. A morte de Jesus tem para nós sentido porque Cristo ressuscitou. É o que ele vai dizer em Romanos. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então falar do Cristo crucificado é falar toda a história do Evangelho. Ele está falando sobre o Evangelho, a boa notícia de que Deus enviou seu Filho ao mundo. E ele continua falando, foi com fraqueza, temor e com tremor que estive entre vocês. Primeiro ele falou do método, depois ele falou do conteúdo, agora ele está falando sobre o pregador. E é por isso que eu falei para vocês que o meu compromisso é ser biblicamente fiel e não politicamente alguém que aprova aquilo que é feito hoje nas igrejas.
ele vai dizer, olha, eu fui com medo. Eu estava com medo. Eu tinha muito temor e tremor quando eu estava entre vocês. Paulo era alguém que, quando ele entra na Macedônia, ele foi de cidade em cidade sendo perseguido. Ele chega em Filipos, ele é preso e açoitado, ele sai de Filipos, passa por Apolônia, chega em Tessalônica ele prega, é perseguido, ele vai para Bereia, em Bereia ele prega, quando chega em Bereia, o pessoal de Tessalônica fica sabendo que ele está em Bereia, vai para Bereia para perseguir Paulo e tentar matar ele, foge de Bereia, vai para Atenas, chega em Atenas, lá ele é chamado de falastrão, mentiroso, enganador, e lá ele é perseguido, sai de Atenas, vai para Corinto. Paulo está sendo perseguido de cidade em cidade, ele está com medo, ele está pregando uma notícia que é loucura para aquelas pessoas que estão escutando. Ele sabe que a cabeça dele está a prêmio, ele sabe que realmente ele corre sérios riscos, ele sabe que a vida dele está por um fio, mas ele não para de pregar. Ele está falando, eu não cheguei até vocês como chegam esses filósofos, como chegam esses sofistas que pregam, que anunciam, que falam com autoridade, com rebusquez, com elegância, que falam como se fossem pessoas superiores e melhores. Não, eu cheguei entre vocês como aquele que serve, como aquele que tinha medo, amedrontado, mas eu estava falando da parte de Deus. É muito ruim nós vermos a maneira como os líderes religiosos se portam hoje. Se não é vergonhoso ver como líderes religiosos têm o costume hoje de amedrontar, amaldiçoar pessoas, enganar as pessoas, e por fim, não serem minimamente comprometidos com a exposição da palavra de Deus. Como todos hoje querem colocar os seus rostos na frente das igrejas, como se a igreja fosse de um homem, como se a igreja pertencesse a um determinado líder. Paulo está falando, não é assim que funciona. O mundo pode funcionar dessa maneira, o mundo pode celebrar, o mundo pode homenagear, o mundo pode se organizar em torno de celebridades, mas não a igreja de Deus. A igreja de Deus não se reúne em torno de celebridades, ela se reúne em torno do Evangelho. Líderes cristãos são apenas homens que precisam e carecem tanto da graça de Deus como qualquer um. E eles não podem se portar roubando a glória de Deus, porque a glória é somente de Deus. É difícil falar contra a classe, mas é verdade. É verdade. O que tem acontecido envergonha, é um absurdo. E está totalmente contrário àquilo que Paulo está nos ensinando aqui. Mas Paulo vai continuar dizendo, minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então eu não fui até vocês como eles foram, tentando apenas argumentar com um discurso bonito, tentando convencer vocês através da sabedoria humana. Eu fui até vocês demonstrando uma mensagem que traz no seu bojo o poder de Deus. Esse poder de Deus que Paulo está falando aqui pode significar algumas coisas. A primeira delas é que, à medida que Paulo pregava, Deus realizava milagres. Deus realmente curava pessoas, e isso fazia parte do universo do colégio apostólico. Os apóstolos eram dotados por Deus de um espírito tal, que realmente grandes milagres eram operados. Pedro e João passavam na rua, e à medida em que eles andavam, a sombra deles curavam. Deus estava fazendo algo extraordinário naquele momento, porque
Porque ele estava chamando a atenção do mundo para a mensagem daqueles homens. Agora Paulo está dizendo que nós temos hoje também algo que tem poder. Porque a mensagem deles que estava em construção, hoje já está construída. Por isso, o segundo ponto do poder do Espírito não é a operação de milagres, mas é a própria mensagem que Paulo traz. É o próprio Evangelho. Porque Paulo e os milagres até podiam curar o corpo, mas transformar a alma, transformar o ser humano, somente o Evangelho tem poder para isso. Somente o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Somente a boa notícia tem poder de transformar pecadores em filhos de Deus. Somente o Evangelho tem poder, como diz Ezequiel, de transformar coração de pedra em coração de carne. Então, quando Paulo diz que foi com o poder do Espírito, ele está falando, eu fui com o poder porque a mensagem que eu anunciei, a mensagem do Evangelho com a qual eu estou comprometido, a mensagem da cruz, ela é poder de Deus. Quando uma igreja, ela está comprometida com o poder de Deus, domingo após domingo, culto após culto, a mensagem do Evangelho é anunciada. E à medida que isso acontece, os corações, eles são quebrantados. Você pode não estar enxergando, você pode não estar percebendo o que Deus está fazendo, mas deixa eu te contar uma história. Deus tem feito milagres aqui exatamente agora. Como? Pegando corações que estão contritos, entristecidos, corações que estão duvidosos a respeito da verdade do Evangelho, corações que estão distantes de Deus, e através da pregação, Ele vem atraindo esses pecadores que estão andando distantes dEle, e com uma corda de graça os atrai para perto de si mesmo. E aqueles que antes estavam condenados ao inferno, por um grande milagre de Deus, que não acontece de maneira visível, que não é perceptível, que hoje não escorre uma lágrima, que você não vê um trimelique aí no banco, mas nesse exato momento, alguém está sendo transportado do reino das trevas e sendo levado para o reino de Deus. E nós não consideramos muitas vezes isso um grande milagre. E é isso que Paulo está falando. Eu fui com poder, porque o único que podia transformar os pecadores de Corinto em filhos de Deus era o Evangelho. Só o Evangelho. Ele continua no versículo 6 dizendo, Entretanto, falamos de sabedoria entre os que têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderes desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Nesse momento, Paulo começa a falar, ele começa a dividir literalmente a história humana. Ele fala, olha, tem uma era, que é a era na qual nós estamos vivendo, mas eu não falo de uma sabedoria desta era. Esses outros homens estão falando a respeito de um conhecimento desta era, que por mais bonito, eloquente e bem estruturado que seja, ele permanece falando somente das coisas desta era. E qual era essa? É o início dos tempos. Desde que Deus deu início aos tempos, até o nosso tempo atual, todo o conhecimento gerado, tudo o que é falado, por mais científico que seja, por mais belo que seja a sua estruturação, está manchado pelo pecado, está condenado pelo pecado a ser apenas um mero conhecimento humano parco que não pode nos conduzir à salvação. Nada que o homem produz por si mesmo pode conduzi-lo à salvação. Nada que o homem produz pelo seu próprio esforço, pela sua própria performance, pode conduzi-lo à salvação. Apenas aquilo que Deus produz pode conduzir o homem à salvação. É por isso que a Bíblia não é uma construção humana, mas uma construção divina. Como diz Paulo a Timóteo, ele vai falar que isso aqui é inspiração de Deus. Deus inspirou. A intenção de Paulo é falar que a Bíblia foi soprada por Deus para nós, para todos nós. Então, meus irmãos, quando ele apresenta essa construção de um mundo desta era caído, limitado, manchado pelo pecado,
Ele está dizendo, os outros pregadores estão falando sobre isso. Apenas nesse nível, eu estou falando de uma outra era. De uma era que há de vir. Eu estou falando de um tempo de redenção. Eu estou falando de um tempo onde Cristo estabelece o seu reino. Eu estou falando de verdades que são reais e tão reais quanto a nossa realidade e que são exercidas de fato e de direito no reino de Deus, para o qual todos nós estamos sendo conduzidos por meio da graça divina. Esses valores que eu apresento a vocês fazem parte daquela era, fazem parte daquele mundo. E esse mundo, um dia, vai invadir toda essa realidade e vai transformar toda essa realidade, rompendo com os poderes do pecado. E tudo aquilo que um dia é sabedoria de Deus, se apresentará nesse mundo, tomando parte, forma, corpo, e tomando toda essa realidade, transformando tudo o que existe em um novo mundo que vai estar debaixo do governo de Deus. É isso que Paulo começa a ensinar a esses irmãos. Ele vai falar que essa era dos poderosos está sendo reduzido a nada. A nada. Por mais poderoso que alguém seja, esse poder não é nada comparável àquilo que nos espera. Ele vai dizer, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos princípios das eras, para a nossa glória. Ele está falando sobre aquilo que está no mundo de Deus. Se o nosso mundo é um mundo de pecado, de desordem, de caos, o mundo de Deus é o mundo da organização. É o mundo do plano perfeito. É o mundo da ordem. É o mundo que nada foge ao seu controle. Ele vai dizer, eu estou falando de um mistério que estava oculto em Deus, que era plano de Deus, desde antes da fundação do mundo. E qual era esse mistério que Paulo está revelando? O Evangelho. O Evangelho. A morte de Cristo. A morte de Cristo não foi um plano que pegou Deus de surpresa. Um plano de última hora, porque tudo deu errado. Não. Se você olhar em Apocalipse, Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, na mente de Deus, no plano eterno de Deus. O Cordeiro já havia sido imolado, já havia sido morto. Deus sabia que na Trindade, a segunda pessoa viria ao mundo para morrer por pecadores, para salvar e conduzir os seus à salvação. Nada pega Deus de surpresa. Mas ele continua nos ensinando. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ninguém, por mais inteligente que seja nesse mundo, por mais capaz que seja a mente desse indivíduo, conseguiu perceber, por maior que fosse o poder, o acesso à informação, foi capaz de perceber que naquela cruz, naquele madeiro, aquele homem crucificado, aquele sangue escorrendo, era o Filho de Deus e o sangue do precioso unigênito Filho de Deus. Nenhum dos poderosos conseguiu entender isso, porque senão eles não teriam crucificado o Senhor da glória, o Senhor de todas as coisas. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqui, Paulo não está falando do céu, apesar de parecer que ele está falando do céu. Paulo está falando do Evangelho. Ele vai falar, mente nenhuma conseguiu perscrutar o plano divino, entender o que estava no coração de Deus. Mente nenhuma é capaz de entrar no universo de Deus e arrancar de lá aquilo que só Deus sabe, porque a mente humana é limitada. Então nem mente, nem olho, nem capacidade nenhuma conseguiu entender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o que Deus tem preparado para aqueles que amam o Senhor. O Evangelho. O Evangelho. A boa notícia de que Cristo morreu por nós. É óbvio que uma mensagem dessa
para os gregos que gostam de filosofia era loucura. Para os judeus era um escândalo. Mas para Paulo, essa é a mensagem que salva. Essa é a mensagem que é capaz de transformar o ser humano. Então, ele vai continuar dizendo, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Ninguém deles podia conhecer, nenhum poderoso podia conhecer, nenhum ser humano podia conhecer, mas Deus se fez conhecido. Deus entrou na história, Deus entrou nesse mundo, Deus invadiu as nossas vidas, a nossa realidade e se apresentou a cada um de nós. Deus revelou a cada um pelo Espírito a verdade do Evangelho, que Jesus realmente era o Filho de Deus e que morreu para nos salvar. É isso que o Espírito Santo, ele revela. O Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Por que o Espírito Santo, ele sonda as coisas mais profundas de Deus? Porque o Espírito Santo, apesar de ser contado como uma pessoa da Trindade, ele é Deus na sua totalidade. O Espírito Santo é Deus, por isso ele conhece tudo aquilo que faz parte do ser de Deus. Aí ele continua, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Ele faz o mesmo paralelo. Se o Espírito de Deus é Deus, o Espírito do homem é homem. É quem nós somos. A nossa identidade mais interna, mais essencial, é o nosso Espírito. Porque ali está a nossa verdadeira identidade. É Ele que conhece os seus pensamentos. Por quê? Porque é no Espírito que você pensa. É você dentro do seu corpo. Esse é o seu Espírito. Então, Ele sabe tudo o que é você. Quem é você. Coisa que ninguém mais pode entender. Mas o Espírito sabe. Aí ele continua. Da mesma forma, o Espírito de Deus. Da mesma forma que o nosso Espírito nos conhece, o Espírito de Deus conhece a Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem dado gratuitamente. Então, como é que, se o mundo não consegue entender isso, como é que nós cristãos conseguimos? Porque agora o Espírito de Deus habita em nós. E esse Espírito que sonda a mente de Deus, que conhece Deus porque é o próprio Deus, e agora habita em nós, ele nos faz entender aquilo que Deus nos deu gratuitamente. E o que é que Deus nos deu gratuitamente? O seu Filho na cruz. A graça de Deus demonstrada à humanidade é Cristo crucificado, para a salvação de todos aqueles que precisam ter perdão de pecados. E quem são? Todos nós. Todos nós. Aí ele vai continuar. Delas também falamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Interpretamos verdades espirituais para os que são espirituais. Aí, ele vai dizer, nós não apenas sabemos, mas também falamos das coisas que o Espírito nos ensina. Que o Espírito, ele ilumina a palavra de Deus, nos mostrando quem é Cristo na palavra de Deus. E aí, quando nós começamos lá atrás, ele fala sobre a maturidade. Paulo vai falar sobre a maturidade. No versículo 6, ele vai falar, entretanto, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade. A palavra maturidade aqui é a palavra grega teleios. Teleios são pessoas que alcançaram um status de adultos. Eles já não são mais crianças. Eles já não vivem mais à mercê dos seus sentimentos. Levados como crianças facilmente por qualquer pessoa. Mas já alcançaram a maturidade. Ele está dizendo, nós precisamos alcançar a maturidade. E as coisas espirituais agora também são para os maduros. Por isso ele vai dizer aqui, no versículo 13, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais
para os que são espirituais, para os que são maduros. Para aqueles que já alcançaram a maturidade espiritual. Então, como é que uma pessoa, ela passa a entender as verdades do Evangelho? Como é que a pessoa começa a crer e a enxergar a beleza de Cristo quando ela vai atingindo o amadurecimento espiritual? Quanto mais a pessoa amadurece espiritualmente, mais ela começa a se deslumbrar pela glória de Cristo. Pessoas que estão vivendo a infância espiritual, elas se deslumbram por tudo. Elas se deslumbram por grandes milagres, elas se deslumbram por coisas que as pessoas começam a fazer dentro da igreja, elas se deslumbram pelo conhecimento de um homem, pela retórica de um homem, mas à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos abandonando isso e nós vamos nos deslumbrando por aquilo que realmente precisa nos deslumbrar. Nós nos deslumbramos pela pessoa de Cristo. E por aquilo que Ele fez por nós. É como uma criança que ela gosta do pai. Ela ama o pai. Ela ama o pai. E ela tem uma paixão pelo pai. Mas ela começa a fazer a comparação entre o pai e os super-heróis da Marvel. E ela descobre que o pai não consegue voar, o pai não tem uma armadura, o pai não tem um martelo super poderoso, o pai não tem um escudo, né, que impede todos os problemas, o pai não salva o mundo, o pai não tem um monte de equipamentos. E ele começa a ficar deslumbrado por quem? Pelos super-heróis da Marvel. Ele fica brincando com os super-heróis da Marvel e gosta. E ele olha e fala assim, não, meu pai não é um super-herói da Marvel. Meu pai não tem todos esses poderes. E ele gosta dos super-heróis da Marvel porque existe toda uma apresentação. Mas à medida que ele vai amadurecendo e chega num status de homem maduro, ele começa a olhar e fala, os super-heróis da Marvel não existem. É tudo falso, é tudo mentira. O verdadeiro herói foi meu pai, que saía todos os dias de manhã de casa, mesmo doente, para trabalhar. E a cada gota do suor dele, ele trazia um pão para casa, colocava o pão dentro de casa. Ele cuidava da mamãe, cuidava da família, ele nos amava, ele zelava por nós, nos ensinava a verdade. Cuidava, quando eu estava doente, ele deitava do meu lado. À noite, quando eu estava com medo, é para ele que eu corria. E quando ele chega à maturidade, ele olha para o pai e fala, meu pai é o meu herói. Meu pai é o meu herói, ele cuida de mim. Ele é que zela por mim. A mesma coisa nós fazemos. Nós podemos nos deslumbrar no início por muitas coisas, mas depois começamos a nos deslumbrar de fato por Cristo. E para acabar, irmãos, diz o texto, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem não tem o Espírito não pode entender o Evangelho. Não pode entender essa história que eu contei para vocês, daquele camarada que nasceu lá num quintão qualquer da Judéia e se tornou a salvação para o mundo inteiro. Para eles que não são espirituais, que não têm o Espírito, é só loucura. Essa história não bate. Mas para nós, essa história é poder de Deus, salvação de Deus. Essa história faz todo sentido. Nós não somos compreendidos por aqueles que não são espirituais. Porque eles olham para nós e falam, eles são tolos. Eles são um bando de tolos que seguem uma fábula. Que seguem uma historinha, como uma historinha do Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau, do Saci Pererê. Eles não conseguem entender isso porque eles não são espirituais. Ou seja, eles não têm o Espírito. As verdades de Deus são discernidas espiritualmente.
Mas nós discernimos tudo. Nós olhamos e entendemos o jogo do mundo. Nós olhamos e entendemos que as pessoas, elas vivem na ignorância, porque a elas não foi dada a verdadeira sabedoria, a sabedoria que Cristo é o Senhor da glória. Ele é o Senhor da glória. Sabe como você vai salvar as pessoas? Como você pode contribuir para uma família ser resgatada? Para resolver o problema de um casamento? Para resolver um problema de alguém que está envolvido com drogas? Para resolver um problema econômico? Anuncie o Evangelho. Esse é o poder de Deus. Ele vai transformar todas as realidades. Nós temos a capacidade de entender isso. O mundo não. O mundo vai procurar em todos os outros meios e vão descobrir que nada é capaz de resolver o problema mais fundamental do ser humano, que é o problema que nós temos com o pecado. Só Cristo pode resolver esse problema. Só Cristo. E ele então termina. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem foi que conheceu a mente de Deus? Existe um grande grito aqui, ninguém conheceu a mente de Deus. Ninguém! Mas ele acaba. Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Ninguém conheceu a mente do Senhor, mas a nós tem sido dado a mente de Cristo. A capacidade de pensar cristãmente. É uma palavra que nem existe, mas deveria existir. Por quê? Nós precisamos pensar de forma cristã. A mente de Cristo, como eu iniciei. O Evangelho precisa modelar cada uma das nossas atitudes. Seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja nos nossos relacionamentos. Essa é a mente de Cristo. É a prática do Evangelho. É pôr o Evangelho para modelar cada uma das nossas ações e reações. Meus irmãos, esse é o poder da mensagem da cruz. Esse é o poder da mensagem que os cristãos estão debaixo dela. Esse é o poder da mensagem que precisa ser divulgado no mundo. Esse é o poder da mensagem. Essa mensagem é o poder de Deus que habita em nós. E essa é a mensagem que, a partir de nós, precisa alcançar o mundo. Que Deus nos abençoe e nos capacite com a consciência madura e amadurecida de que em nós existe um poder que supera qualquer poder no mundo e que nós temos em nós a capacidade de ajudar um mundo que está em caos, simplesmente anunciando aquilo que para eles é loucura, mas para nós é sabedoria de Deus e poder de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Deus, o Senhor é tremendo, é excelso, supremo. E nós queremos louvar ao Senhor por isso. Louvar ao Senhor por causa dessa mensagem que nós temos, que nos revela que precisamos de um Salvador. E que esse Salvador veio ao mundo. Ele tomou o nosso lugar, pagando a nossa dívida na cruz. Assumindo, ó Deus, todos os nossos pecados naquela cruz. Pagando o preço, o alto preço do seu sangue. E em nome de Jesus, ó Deus, nós podemos hoje desfrutar da presença real de Deus e de uma comunhão real com Deus Pai, porque Cristo está em nós. E essa é a esperança da nossa glória, da nossa salvação. Isso faz todo sentido para nós. Mas nós queremos, ó Deus, levar isso para os povos, para os outros povos que estão no mundo, ao redor do globo. Nós queremos levar isso, ó Deus, aonde quer que nós estejamos. Usa os meus irmãos poderosamente para falar do teu amor. Não permita que eles se calem. Faz, ó Deus, com que cada um aqui se torne um porta-voz, um proclamador, um ministro do teu evangelho. Que falem com poder e ousadia. E que a mensagem da cruz, ó Deus, esteja nos lábios deles todos os dias. Que o Senhor, ó Deus,
nos dê uma semana repleta de oportunidades para comunicarmos a tua palavra e mostrarmos a nossa salvação e então estendermos essa salvação a outros, em nome de Jesus. Amém. Você pode adorar a Deus uma última vez? Você pode cantar? Ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver em cada crise sem falhar, depende nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe. Vamos em paz. Tenham uma boa semana e até na quarta-feira.